Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Bem, hoje gostaria de estar falando algo que talvez seja o alimento da nossa vida. Hoje, Deus, durante a semana, Ele esteve falando ao meu coração, me dando direção para esse tema tão importante, para que possamos estar falando a respeito dele. Hoje nós vamos falar a respeito de fé. Fé que é o combustível da nossa vida espiritual. E a pergunta que é o título dessa ministração é: para que serve a tua fé? Vocês já pararam para pensar? Serve. Para que serve a minha fé? Para que serve a tua fé? Nós enfrentamos momentos na nossa vida e muitas vezes esses momentos eles parecem nos desafiar além das nossas forças. Quem nunca passou de passar por alguns momentos da nossa vida onde tivemos que lidar com situações que muitas vezes a gente tinha essa impressão que aquela situação ela estava ultrapassando os limites das nossas forças. São dias em que as perguntas elas se multiplicam e as respostas, elas muitas vezes parecem estar distantes. Nessas horas, o coração ele busca algo que nos dê segurança, uma base firme, para que possamos continuar caminhando. Nesse cenário, que a fé, ela entra como um tesouro precioso. Não apenas uma palavra bonita, um conceito religioso, mas é a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que existe um Deus que nos sustenta, que nos guarda. A Bíblia, ela nos lembra, no livro de Hebreus, no capítulo 11, verso 1, o seguinte. Ele fala assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mas o que significa esse firme fundamento? O texto fala que a fé é o firme fundamento. Talvez você possa perguntar, mas que fundamento é esse? Como se fosse uma base sólida, na qual nós construímos a nossa vida espiritual. Assim como uma casa, ela necessita de alicerces para poder permanecer em pé diante das tempestades, a fé, ela é o alicerce que nos mantém firmes diante das dificuldades. Sem esse fundamento, qualquer vento de dúvida ou tribulação, ele pode nos derrubar. Mas quando nós estamos firmados na fé, nós permanecemos inabaláveis. Porque nós sabemos em quem nós temos. 2 Timóteo 1. Assim, ao refletirmos juntos nesta noite, eu quero convidar você para olhar dentro de si e perceber
como a fé tem sido parte da sua jornada. Possamos abrir o nosso coração para que o Senhor nos ensine muito mais sobre este dom que é tão essencial e que Ele fortaleça em nós uma confiança viva e verdadeira. Amém? O texto base que eu quero compartilhar com vocês, da qual nós iremos desenvolver todo esse estudo, essa ministração, encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Nós estaremos lendo do verso 1 até verso 6. Hebreus 11, verso Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que... Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos o verso formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora seja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Em fé, é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer, ele existe e recompensa aqueles. Hein? Vamos ver, para que nós temos, vamos dar os olhos mais. Senhor meu Deus e Pai, agora que a Tua palavra foi, quero pedir ao Senhor que a partir daqui para frente, não seja mais homem falando. Que o Espírito possa planar para toda pessoa que for assistir essa mensagem, que o Espírito possa levar esta palavra até o profundo das suas vidas. Que esta palavra venha trazer, que esta palavra ela possa trazer um renovo para a sua vida. Nenhuma palavra do que for dita aqui nessa venha de mim mesmo, mas que tudo aquilo que eu for falar vai. Oro. Bem? Esse texto nós acabamos de ler.
ele fala, talvez ele seja uma das passagens mais profundas, importantes a respeito da fé. O texto, ele basicamente ele é um manual da fé. Ele nos explica, ele nos orienta a respeito desse assunto tão importante. O autor de Hebreus, ele não apenas nos apresenta a definição do que é fé, mas ele também nos mostra que a fé, ela é indispensável para se agradar a Deus. Esse texto, ele nos convida a refletir se a fé, ela é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Precisamos então compreender o que isso significa na prática, na nossa vida. Então, o primeiro assunto, ou a primeira divisão que eu quero trazer aqui é: o que é fé? Qual é a importância da fé nas nossas vidas? Bem, o autor da carta aos Hebreus, ele nos dá uma definição. Ele fala o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:1. A fé, portanto, ela é a certeza interior daquilo que Deus nos prometeu e que vai se cumprir, mesmo que nós ainda não possamos contemplar com os nossos olhos. A fé, ela não é apenas você acreditar em alguma coisa que seja abstrata, é confiar em Deus de forma prática e real. É colocar a nossa esperança no Senhor e descansar na sua palavra. Por isso, o apóstolo Paulo, ele nos afirma o seguinte: porque andamos pela fé, não por vista. O próprio apóstolo Paulo, ele está falando que nós devemos caminhar pela fé, não por aquilo que nós estamos. Caminhar pela fé, como o texto nos fala, é você acreditar em algo que Deus prometeu, indiferente de você estar vendo ou você não estar vendo. Quando a Bíblia fala que se você tiver fé em Jesus Cristo, e você acreditar que Ele ressuscitou dentre os mortos, que você vai ser salvo, e que você, a partir da sua fé, você vai ter o acesso ao trono da graça. Quando chegar o momento que Deus lhe chamar, você vai ter um encontro pessoal. E a Bíblia, ela fala isso. De que um dia eu irei morar com Deus. Isso é fé. Você acreditar nessa verdade. Qual é, então, a importância da fé para nós? Primeira coisa que nós precisamos entender: a fé, ela nos conecta a Deus. Sem fé, nós não conseguimos nos aproximar dele. Hebreus 11:6, ele fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Segunda coisa que nós precisamos entender a respeito da importância da fé é que a fé, ela nos sustenta nas provações. Sabe aquele momento em que você acha que tudo vai desmoronar em cima de você? A fé faz firme.
lembrando que Deus, Ele continua no controle. Isso é fé. É você saber que por mais que as coisas estejam difíceis, por mais que você esteja vendo um turbilhão de coisas acontecendo na sua vida, é você ter a certeza de que Deus está no controle. E de que essa sua luta, de que esse momento difícil, ele não vai perdurar para sempre, mas que uma hora vai terminar. Porque Deus está no controle. Terceira coisa que nós precisamos entender é que a fé, ela nos dá esperança. É ela que nos faz olhar além das circunstâncias presentes e enxergar o futuro que Deus ele já preparou. É a gente olhar e ver a situação que nós estamos hoje e entender, olha, hoje está desse jeito. Mas daqui a pouco, lá na frente, vai mudar. Tudo vai mudar. Por quê? Porque Deus está comigo. Se Deus está comigo, não tem como as coisas não serem boas. Não tem como as coisas não darem certo. Uma outra questão que nós precisamos entender é que a fé, ela nos leva à obediência. Os heróis da fé foram citados no livro de Hebreus, no capítulo. Eles obedeceram a Deus porque confiaram nas suas promessas, mesmo sem ver o resultado. Então, a fé é a que te faz você andar em obediência. Porque você acredita que Deus, ele tem um destino para a sua vida. Deus, ele tem um propósito para a sua vida. Deus, ele tem uma direção para a sua vida. Para que eu possa caminhar nessa trilha, eu preciso ser obediente aos seus comandos. Em outras palavras, a fé, ela é o combustível da vida cristã. Sem ela, nós não conseguimos caminhar, não conseguimos perseverar, não conseguimos agradar ao Senhor. A fé é o que nos dá a coragem para enfrentar o desconhecido e força para lutar, mesmo quando tudo parece contrário. Imagine só uma criança pequena que confia plenamente no seu pai. Quando o seu pai estende as mãos e fala para ela, vem, ela não hesita, mesmo sem saber o que vai acontecer. Esta confiança, ela é o retrato da fé. Você pegar uma criança pequena, você colocar ela no alto de uma escada, você falar para ela assim, vem, ela não vai. Porque ela não tem a menor dúvida de que você vai pegá-la. Então, nós podemos ver que a fé, ela ausenta, ela é a ausência total de dúvida. Porque se há dúvida, não há fé. A Bíblia fala que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, algo muito... Ele fala, e se não duvidares, então diria a este monte, passa daqui, vá para lá, e tudo te seria possível. Mas perceba que a grande ênfase aqui não é o tamanho da sua fé, que pode até ser pequena, mas o que não pode existir de forma nenhuma é a dúvida. A dúvida, por menor que ela seja, ela anula a fé. Então a fé é a certeza, é eu confiar no Pai,
que se eu me lançar, ele vai me pegar. Ele vai estar com os braços abertos para me segurar. Isso é fé. É isso que nós precisamos. Então a fé, ela é o firme fundamento, porque ela nos dá segurança em meio às incertezas da vida. Então, se as coisas estão difíceis na sua vida, você precisa acreditar que você tem um pai. E que esse pai está com os braços abertos, pronto para te segurar. E que na hora que o negócio ficar feio, ele vai te pegar. Ele não vai deixar nada acontecer com você, porque ele é pai. E não existe pai que vira as costas para um filho no momento de dificuldade. Ele sempre vai estar lá. Talvez também você possa estar perguntando, bem, qual é a fé necessária que eu preciso? A Bíblia ela nos mostra que a fé ela pode se manifestar de diversas formas, maneiras diferentes na vida do entender esses nos ajuda a perceber que nós temos exercido a nossa confiança em Deus. Nós podemos ter. Então, quais são os tipos de fé que existem? Bem, primeiro, existe uma fé que é chamada de fé natural. Essa é a fé que todos os homens eles têm. Todas as pessoas possuem em algum. Por exemplo, quando você pega uma cadeira, você se senta, você acredita que aquela cadeira ela vai suportar o peso. Ela não vai se quebrar. A cadeira ela pode até ter uma rachadura. Vai fazer com que você caia. Mas você não pensa nisso. Você não pega a cadeira e vira ela de cabeça para baixo para ver se os pés estão ou não na hora de você sentar. Você faz isso? Quem faz isso? Simplesmente nós puxamos a cadeira e sentamos. O que é isso? Você acreditar que aquela cadeira ela vai suportar o peso do seu corpo. Então, essa é a fé natural que todos os homens têm, todas as pessoas têm. Essa fé ela está ligada a experiências humanas e coisas do cotidiano. Mas essa fé, ela não é o suficiente para te aproximar de Deus. Por exemplo, quando você sai de casa e que você dá um beijo no seu esposo, quando você dá um beijo nos filhos, e você fala para eles assim, até mais tarde. Ou quando você sai de um ambiente e você fala assim, até amanhã. Como é que você sabe que você vai retornar? Sabe que você vai voltar para casa? Sabe que você vai... Como é que você sabe que de repente você vai ficar doente e no dia seguinte vai poder ir? Mas você pensa nisso? Por quê? Você acredita que tarde você acredita que amanhã você vai trabalhar. Você duvida? Quem duvida? Quando nós saímos de casa, fala assim, até mais tarde. Entende, então, que a fé é a ausência da dúvida? Até mais tarde. Até amanhã. Até semana. Uma fé não. E essa fé, por si só, ela não é suficiente para te levar à salvação. Essa fé, ela não é suficiente para te aproximar de Deus. Existe um fé, que é
a chamada fé intelectual. Fé intelectual, ela é baseada apenas no conhecimento. Muitas pessoas, elas reconhecem que Deus existe, porque leram, porque estudaram, mas não se entregaram a Deus. Então, é a fé da pessoa acreditar. Sabe quando a pessoa fala assim, eu acredito que Deus criou o céu e a terra. Acredita. Ela não tem dúvida que acredita. Só que ela não se entregou a Ele. Então, ela é uma fé intelectual. Uma fé, talvez possa chamar uma fé literária. No livro de Tiago, ele fala o seguinte, Tiago 2,19. Crê tu que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Ou seja, até os demônios, eles creem que Deus existe. E mais ainda, eles tremem. Mas essa fé, ela é suficiente para levar esses demônios à salvação? É uma fé. Terceira fé, que talvez seja a mais importante para nós, é a fé chamada fé salvadora. A fé salvadora é a fé que nos leva à salvação. O apóstolo Paulo, ele declara o seguinte, Efésios 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, essa é a fé que nos faz confiar na obra redentora de Jesus e que nos conduz à vida. Essa é a fé. Essa é a fé que leva a mim e a você até o céu. Quarto tipo de fé, chamada fé perseverante. A fé perseverante, talvez, ela haja como a manutenção da fé salvadora. É a fé que permanece firme, mesmo diante das provações. Você permanecer firme com a fé, mesmo quando está dura, abra mão. Então essa é a fé perseverante. Hebreus 11 mostra homens e mulheres, pela fé, eles venceram obstáculos, suportaram perseguições, alcançaram promessas. Essa fé é a que nos mantém de pé. Tudo nos parece. E o quinto tipo de fé é a fé prática. É a fé que traduz, é a fé que faz que nós pratiquemos boas obras. Tiago, ele nos diz que a fé não tiver obras, só ela é morta. Tiago 2. Ou seja, a verdadeira fé, ela se manifesta em ações concretas de obediência e de amor. Então, você vê que apenas a fé salvadora, ela não é suficiente para te levar ao céu. Eu preciso ter uma fé salvadora
eu preciso ter uma fé persistente, eu preciso. É o conjunto dessas três tipos de. Eu posso, então, adquirir fé. De repente, eu posso achar que eu não tenho essa fé. Faço, então, para adquirir fé? Fé, ela não nasce do esforço humano, mas ela é um dom de Deus que nos dá. No entanto, a Bíblia ela nos mostra caminhos para que esta fé ela seja despertada, seja fortalecida. A primeira maneira de você adquirir fé é através do seu ouvido. Ouvir a palavra. Romanos 10, 17. Ele diz assim: de sorte que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você vem até a igreja, que você senta nessa cadeira e que você está ouvindo a palavra, isso está fazendo com que a sua fé cresça. Isso está alimentando a sua fé. Agora, quando eu fico em casa assistindo novela, assistindo televisão, isso vai aumentar a minha fé? Não. Pelo contrário, vai esfriar. Então, quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais fé eu vou ter. Quer ser cheio de fé? Ouça muito a palavra de Deus. Passe o dia inteiro ouvindo a palavra de Deus. Você vai ser uma pessoa com uma fé. A segunda forma de eu adquirir fé é através da oração. A oração, ela nos aproxima de Deus e fortalece a nossa confiança. Por quê? Porque quando você ora, você está acreditando ou você está confiando que Deus vai te ouvir, que Ele vai te atender. Porque senão, para que? E eu chegar aqui, por exemplo, se eu chegar agora para a Dona Nésia, falar para a Dona Nésia assim: Dona Nésia, olha, eu não tô bem de dinheiro essa semana, eu preciso trabalhar, tem como a senhora encher o carro? Vai falar: dinheiro. Então, para que eu vou pedir se eu já sei a resposta? Correto? Então, quando eu oro, quando eu peço a Deus algo, é porque eu confio. Correto? É porque eu tenho certeza de que Ele pode me atender. Então, se eu sei que Ele pode me atender, eu vou pedir a Ele. Então, quando nós oramos, nós exercemos a nossa fé. Nós estamos colocando em prática a nossa fé. Orando, estamos confiando que Deus vai fazer alguma coisa. Olha só que interessante, eu quero abrir um parênteses. Experiência minha, tá? Experiência minha. Coisas que o Espírito fala com a gente. Eu aprendi uma coisa. Todas as vezes que eu vou ora, ou que eu entro na hora que eu estou entrando no hospital, eu oro da seguinte: Deus, a palavra diz que a sombra Pedro curava as pessoas. E o mesmo Espírito que estava em Pedro é o Espírito que está dentro de mim. A Bíblia fala isso. De forma que quem estava curando era Pedro? Ou era o Espírito que estava dentro dele?
E se o Espírito que estava dentro de Pedro é o mesmo Espírito que está dentro de mim, a mesma coisa pode acontecer. Então eu tenho orado dessa maneira. Eu falo, Deus, o mesmo Espírito que estava em Pedro é o Espírito que habita. Da mesma maneira que a sombra de Pedro curava as pessoas, a minha sombra, ao transitar por este corredor, ao passar pelas pessoas, que a minha sombra possa curar essas pessoas. E para que eu não como é que eu vou ter isso? Envaidecido, talvez seja a palavra. E para que eu não me sinta envaidecido, eu não preciso saber. Ou seja, se Deus estiver fazendo isso, eu acredito que Ele faça, eu não preciso saber, basta que elas sejam curadas. Para mim isso está ótimo. Só que isso é fé. É você acreditar. Você acreditar no que diz a palavra de Deus. Tudo aquilo que nós vimos homens fazendo na Bíblia, através do Espírito Santo, qualquer um de nós pode fazer. Porque o mesmo Espírito que estava naqueles homens é o Espírito que habita dentro de nós. E por que não acontece os mesmos milagres que aconteciam no passado? Porque nós temos dúvida. E a dúvida anula a fé. E é por isso que os milagres não acontecem. Porque somos incrédulos. Não acreditamos. Então, todas as vezes que eu visito transito pelo dentro de mim. Eu creio piamente. Eu não tenho dúvidas. Então eu tenho certeza que todas as vezes que eu vou em hospital, que eu passo pelos corredores do hospital e que eu passo por pessoas que estão doentes, eu creio que vidas estão. Nenhuma. Coração. Essa Deus quer que nós. Uma outra forma, nós termos fé pela prática da. Cada vez que nós obedecemos ao Senhor, mesmo sem ver o resultado imediato, nossa fé ela é exercitada e amadurecida. Então, se Deus mandar você fazer alguma coisa, faça. Mesmo se Deus falar para você, fale do meu amor para a vida dessa pessoa. Fale. Você pode até não ver essa pessoa salva. Você pode até não ver essa pessoa sendo convertida. Nós vemos aqui na internet e que nós transmitimos essa palavra pela internet e que pessoas, centenas de pessoas têm a oportunidade de assistir essa ministração. Pessoas que talvez eu nunca conheça, nunca venha a conhecer. Essa pessoa ela pode ser salva por ouvir a palavra. Mas estamos aqui fazendo a nossa parte. Nós temos visto alguns vídeos nossos pela internet dando 300, 400 vídeos. Talvez para quem seja do mundo digital, da internet, influencer, pode achar que 200, 300 pessoas é muito pouco. E sim, depende de nós.
Agora imagine se essas 200, 300 pessoas que nos acompanham pela internet estivessem presentes aqui. Caberia aqui dentro? Imagina você colocar 300 pessoas dentro de um templo. Fácil. Mas pela internet. Não... Eu lembro que a minha mãe, algumas vezes, ela já falou isso. Que ela passava por uma outra igreja antes de vir para cá e passava lá e falava assim, a igreja X estava cheia de gente, estava lotada. A partir do momento 400 pararam para a palavra está chegando até elas. E isso é o que nos importa. A palavra alcance o maior número de vidas possíveis. Esse é o Essa é a ideia. É para isso que nós colocamos essa transmissão pela internet. Não colocamos a ministração na internet para chamar a atenção, para se tornar famoso. Nada disso. É para levar a palavra de Deus ao maior número de vidas possível. Uma outra maneira, você ter a sua fé ou aumentar a sua fé é através da comunhão. Esse fato de você estar aqui na igreja, o simples fato de você estar congregando em um templo, do lado de pessoas, de outras, isso faz com que estar junto com outros irmãos nos ajuda a ser edificados e encorajados na fé. Hebreus 10, 25. Assim, então, nós vemos que a fé não é algo estático, mas algo que pode crescer e se desenvolver. Ela começa como um dom de Deus, mas ela precisa ser cultivada diariamente para se tornar firme e perseverante. Bem? Mas os perigos e as consequências para quem perde a fé. Às vezes a pessoa ela começa a vir por não alimentar a sua fé da maneira. Lê a Bíblia, vem para a igreja, mas não presta atenção na palavra, falta nos cultos, vai ficar a fé dessa pessoa. E na primeira dificuldade, no primeiro obstáculo, o que acontece? Essa pessoa, é da igreja. E aí ela cai nesse, né? Que é exatamente o quê? É você perder a fé. Então, quais os perigos e quais as consequências para quem perde a fé? A palavra de Deus, ela nos alerta que a fé é algo indispensável para agradar a Deus. Hebreus 11, 6. Por isso, perder a fé não é apenas uma fraqueza momentânea, mas um risco espiritual profundo. Perigos de se perder a fé. Primeiro, o afastamento de Deus. Sem fé, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Quem perde a sua fé acaba se distanciando da presença do Senhor. A pessoa, ela vai se esfriando, e quando pensa que não, ela sai da igreja. E aí, talvez você possa ter ouvido já alguma vez, a pessoa fala assim, mas eu não preciso estar dentro para ser salvo. Eu vou fazer
a parar de orar, vai começar a parar de ler a Bíblia, você vai parar de ouvir a palavra de Deus. Fatalmente. A perda da fé, ela causa o afastamento. O segundo perigo de você perder a fé, desânimo e a desesperança. Fé, ela nos dá esperança de quando ela se perde, o coração ele se enche de medo. Pare para pensar nisso. Você passa por problemas, passa por a fé de quê? Deus, ele vai mudar a sua história. Agora você imagina, a mesma pessoa perde essa história. Ela não consegue mais enxergar uma luz. Ou temo a dizer, elas chegam e às vezes elas acham que para resolver o terceiro perigo de perder a fé é a vulnerabilidade espiritual. Nós ficamos mais suscetíveis às e as mentiras do inimigo. O apóstolo Paulo, ele nos fala sobre aqueles que naufragaram. 1 Timóteo, mostrando que perder a fé é a mesma coisa que você perder o rumo em alto mar. Imagine você em alto mar, barco, tem o equipamento para te dar uma direção para onde você. Imagina. Terra-fé. Então ele compara com perder a sua fé, você viver da mesma maneira. É você caminhar, caminhar, caminhar sem enxergar. Quarto perigo, você perder a fé. Jesus, Nazaré, já fala que ele não pôde realizar muitos milagres. Por quê? A incredulidade. Falta de fé, ela imita a ação de Deus. Pessoas que conheciam Jesus, Nazaré, elas falavam, não é esse o filho do carpinteiro? Mas não está. Quais as consequências de perder a fé? Nós vimos para primeira consequência de se perder a fé, talvez seja a mais grave. Você perder a fé
você corre o risco de perder a sua salvação. A fé, ela é o meio pela qual nós recebemos a graça de Deus. Efésios 2:8 diz: sem fé não há como permanecer na salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Perder a minha salvação. Segunda consequência para se você perder a fé, você viver uma vida de fé, ela nos dá direção e destino. Sem ela, a sua vida ela se torna vazia, sem esperança. Imagina você sem acreditar em nada, sem você ter uma esperança futura, Terceira consequência de se perder a fé, você passar. O livro de Hebreus, ele nos adverte sobre o perigo de retroceder, para atrás. Ele fala o seguinte: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Forte isso. Ou seja, retroceder na fé é colocar-se em risco do juízo de Deus. Perda da fé. A perda da fé, ela não acontece de uma vez, mas ela acontece de maneira gradual. A perda da fé, ela começa com pequenas dúvidas. Depois, com a falta de oração. Depois, ela caminha para o afastamento da palavra. Por fim, da comunhão. Por isso, nós precisamos estar vigilantes, cuidando para que a nossa fé, ela seja preservada e fortalecida diariamente. Todos os dias eu preciso alimentar a minha. Eu não posso correr o risco de perder a minha, de deixar ela se esfriar. Meditarmos nesta palavra de hoje, nós percebemos que a fé, ela não é um detalhe da vida cristã, mas ela é o próprio fundamento dela. Sem fé, não há como agradar a Deus. Sem fé, não há como perseverar nas lutas. Não há como alcançar as promessas. A fé é o que nos mantém firmes quando tudo parece desmoronar. É ela que nos dá esperança quando o futuro parece incerto. É ela que nos conecta ao Senhor e nos faz ter experiências sobrenaturais. Por isso, nós precisamos cuidar da nossa fé como quem guarda um tesouro precioso. Jesus, ele nos advertiu: eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Lucas 22:30. Essa palavra nos mostra que a fé ela pode enfraquecer, mas ela também fala: Senhor, ele intercede por nós para que ela permaneça viva. Cabe a nós, então, alimentá-la diariamente com oração, leitura da palavra, comunhão entre os. Portanto, não permita que as dúvidas ou os medos ou as circunstâncias roubem a sua fé. Guarde-a, fortaleça e viva por ela.
Porque através da fé é que nós veremos a glória de Deus se manifestar em nós. Preste atenção. Fé é o que separa aqueles que caminham daqueles que realmente. Quem guarda a fé não é vencido pela circunstância, mas se torna testemunha viva do poder. E no fim, não será o tamanho das tuas forças que definirá a sua vitória, mas sim firmeza da tua. Hein?